E se nós tivermos agora, né, um escoamento sobre uma placa plana normal de escoamento? Então, é esse caso aqui, ó, eu tenho velocidade do meu escoamento nesse sentido, a minha placa está aqui, então está normal o meu escoamento, ok? Então, nesse caso, a tensão do cisalhamento na parede é perpendicular à direção do escoamento, então não vai contribuir para o arrasto. O coeficiente de arrasto vai basear numa área frontal projetada, tá? Então, por exemplo, uma placa plana seria essa folha aqui mesmo, né? Essa área frontal. Se fosse assim, né? Vamos supor que fosse meia cana, então seria essa área projetada na meia cana, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é isso aqui, ó. Se eu tenho uma meia cana, qual vai ser a área que eu vou usar? Vai ser com base nessa altura e nesse comprimento aqui, beleza? Então, área projetada. Então tá, o coeficiente de arrasto para esse caso, que é uma placa normal, escoamento, depende da razão entre a largura e a altura da placa. Então eu tenho aqui a minha placa, essa é a minha largura, essa é a minha altura, certo? E se eu virar aqui, minha largura e minha altura, aqui está a direção do meu escoamento, beleza? Então ele vai depender do que? Dessa razão, largura por altura e do Reynolds. Qual que é o detalhe, tá? Quando a gente está trabalhando com Reynolds maiores que 1000, não depende mais do Reynolds. Em menores não vamos ver, tá? Então, melhor ainda, né? Então, menores ele cai em alguns outros casos, então a gente não vai ver. Só que a gente vai trabalhar então com Reynolds maiores. E maiores não depende do Reynolds, ele depende só do que? BH. Então, se vocês olharem o gráfico que vai estar lá, que está lá no formulário de vocês, ele vai ter essa figura aqui, tá? Em que eu tenho a variação do meu coeficiente de arrasto em função da variação da minha razão, largura por altura, ok? Beleza? Então, esse é um caso mais simples ainda do que o anterior, e agora a gente vai para um caso mais complexo, que é quando eu tenho arrasto de pressão e arrasto de atrito. Então, esse aqui que a gente estava vendo é o que? Arrasto de pressão. O que a gente acabou de ver antes? Arrasto de atrito. Então, vamos lá. Arrasto de atrito depende de Reynolds, que é aquelas equações que a gente já viu. Arrasto de pressão, ele depende só da razão pH e independe de Reynolds para Reynolds maiores que 1000. Tá? Só lembrando, Reynolds vai ser, nesse caso, o V vezes a altura dividido por 1000. Então, que caso que a gente vai ter arrasto de pressão e atrito? A gente vai ter quando a gente vai trabalhando com esferas, cilindros e alguns outros objetos. Tá? Na verdade, essa é a maioria dos casos. Quando a gente tem isso aí, né, um cilindro e outros objetos, né, então a gente vai ter tanto o arrasto combinado de atrito quanto o arrasto combinado de pressão. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu cilindro, né? E daí eu vou ter aqui o fluido batendo nesse cilindro aqui, nessa direção. Então eu vou ter combinado arrasto de pressão e arrasto de atrito, tá? Então, para a esfera, é só olhar lá o gráfico que está lá no formulário. Para um cilindro, também é só olhar lá o gráfico, vai ser função do meu número de Reynolds. E outras geometrias também está fornecido lá no formulário, tá? Qual que é o grande detalhe aqui, tá? O CD, né, o coeficiente de arrasto fornecido aqui, ele já é atrito e pressão. Você não precisa pensar assim, tá, o CD que está fornecido lá é o de atrito, agora eu preciso pegar aqui, transformar numa placa para pegar a pressão. Não, aqui já é fornecido o coeficiente de arrasto total. Tá bom? Então basta você utilizar esse coeficiente de arrasto para achar a força de arrasto. Então, vamos resolver agora um exemplo que a gente vai trabalhar com força de arrasto, tanto de pressão quanto de atrito. Então, uma chaminé cilíndrica com 1 metro de diâmetro, 25 metros de altura, recebe pesos de 50 km por hora. Maravilha. Estime o momento fletor na base da chaminé
devido ao vento. Então, as propriedades aqui do ar. Como a força do ar, né, por unidade de comprimento é uniforme, a gente tem a mesma força sempre atuando aqui, então a gente pode fazer que a força resultante devido ao vento vai atuar no ponto médio. Então, como a gente tem um momento fletor, então a gente quer achar o FD e a gente sabe que aqui vai ser H sobre 2. Tá? Então, eu tenho um cilindro em que aqui está escoando o ar, batendo nesse cilindro, vai provocar uma força de arrasto e eu quero simplesmente saber qual é essa força e qual é o momento que essa força vai acabar exercendo. Tá? Primeira coisa é transformar 50 km por hora em metros por segundo. Para quê? Para eu calcular o meu número de Reynolds, certo? Então, calculo o número de Reynolds, ρ VD sobre μ, tenho o diâmetro, tenho a velocidade, tenho as propriedades, consigo achar aqui qual vai ser o meu número de Reynolds. E o que eu faço agora? Vou calcular a minha FD. Quem que é a minha FD? É o meu coeficiente de arrasto vezes 1 sobre 2 de ρ V quadrado vezes a área, certo? E aqui, ó, entra num ponto importante. Por quê? Que área que eu vou usar aqui? Eu vou usar a área do cilindro aqui. Que área que eu vou usar nesse caso aqui? Então, aqui vem uma observação muito importante, tá? Então, a gente sempre vai ter esse tipo de equação. Força de arrasto dividido por... O coeficiente de arrasto é igual a força de arrasto dividido por meio de ρ V quadrado A. Isso a gente já sabe, a gente viu. Qual que é o detalhe? Que área que eu vou usar? Então, tudo depende do caso que eu estou trabalhando. Como assim? Quando a gente estava trabalhando com superfície plana e o escoamento no sentido da superfície, era essa área aqui, que é a minha área molhada, certo? Então, a gente tem área molhada quando eu estou trabalhando com navios, barcaças, superfícies planas aqui, nesse caso. Quando eu estava trabalhando aqui com escoamento perpendicular na minha superfície, essa era a minha área. E quando eu estou trabalhando, por exemplo, agora com um cilindro, qual vai ser a minha área? A área de todo o cilindro? A área molhada? Né? Ou vai ser a área de cima? Qual área que eu vou usar? Nesse caso, a gente usa essa área aqui, ó, a área frontal. Quando eu estiver trabalhando com esferas, cilindros, caminhões, carros, então, nesses casos aqui, que eu estou trabalhando tanto com que englobam força de atrito e pressão, né, arrasto de atrito e pressão, eu tenho que trabalhar com a área frontal. O que seria essa área frontal? Essa área frontal é como se eu pegasse esse objeto e tirasse uma foto, qual que é a área que vai estar aparecendo. Então, seria a minha área projetada, certo? Então, nesse caso, qual que vai ser minha área? Então, minha área nesse caso vai ser D vezes a altura L. Beleza? Ficou claro aqui? Então, vamos lá. Vamos supor que eu resolvesse falar o seguinte, ó, calcula a força de arrasto aqui, mas vamos considerar que o cilindro aqui vai se comportar como uma placa plana e você só vai calcular a força devido ao arrasto de atrito, tá? Então, mudei completamente o exercício, eu falei que o cilindro vai se comportar como uma placa plana e daí você vai calcular como se fosse sua força de arrasto por atrito. Então, nesse caso, seria a área molhada, beleza? Mas não é o caso, o nosso caso é o escoamento está batendo aqui de frente ao meu cilindro, qual área eu vou usar? Diâmetro vezes a altura, que seria a minha área frontal, a minha área projetada, beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Bom, então a gente achou, a gente sabe qual é a nossa área, falta achar o nosso CD. Bom, se vocês olharem lá no gráfico, tá, que está lá no formulário, a gente vai ter que para esse número de Reynolds, a gente vai ter um CD aproximado de 0,35, tá bom? E agora está bem simples resolver o exercício, né?
Então eu já tenho aqui minha força de arrasto, tenho meu CD, essa é minha área, agora é só substituir os valores, né? FD vai ser 0,35, 1 sobre 2, então 1,23, que é a nossa densidade, vezes 13,9 ao quadrado, vezes D, vezes L. Isso aqui vai ser igual a 1039,7 newtons, tá bom? E agora eu vou calcular o momento fletor, que vai ser igual a quê? FD vezes H sobre 2. Né? Isso aqui vai ser igual a 25 sobre 2 vezes 1039,7 e a gente vai ter 12.996 newtons vezes metros. Ok? Só isso aqui. Então, aqui tem que prestar bastante atenção, tá? Então, vamos resolver agora dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo aqui é bem relacionado com o que eu acabei de falar, tá? Como assim? Então, vamos lá. Um avião a jato voa 12 km de altura e uma velocidade de 800 km por hora. A fuselagem pode ser aproximada para um cilindro de diâmetro de 4 metros e um comprimento de 38 metros. O que está pedindo nesse exercício? Estime a força de arrasto de atrito superficial e a potência para vencer essa força. Então, nesse caso, o exercício ele especificou, eu não quero a força de arrasto total, eu quero só a de atrito superficial. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai aproximar esse cilindro para uma placa plana. Então, basicamente, o que eu vou fazer eu tenho aqui o meu cilindro, e agora em que eu tenho o escoamento vindo nesse sentido, e o que eu vou fazer, como eu quero só arrasto de atrito superficial, eu vou transformar ele numa placa plana com esse escoamento, ok? Então eu tenho aqui uma velocidade, um comprimento L, um diâmetro D, e eu vou aproximar para isso aqui, e vou resolver agora como? Considerando apenas o arrasto de atrito superficial. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de Reynolds, certo? Então quem que vai ser Reynolds? Rho V L sobre mim. Tem as propriedades, né? Então o meu comprimento L é esse aqui, que foi dado. Então se eu calcular isso aqui, eu vou ficar com 0,3119 vezes 222 vezes 38 dividido por μ, que é 1,42 vezes 10 na menos 5. Aqui eu estou usando a velocidade o que? Já converti essa velocidade de 800 km por hora em metros por segundo, certo? Então isso aqui resultou em um número de Reynolds de 1,85 vezes 10 na 8. Então tá. E agora, 1,85 vezes 10 na 8, eu vou pegar qual equação para o CD? Aqui é válida para essa região, que é 0,455 dividido por log de Reynolds na L, elevado a 2,58, certo? Então basta substituir agora o Reynolds que eu encontrei aqui e calcular o meu CD. Nesse caso eu vou ter um CD de 0,001955. E agora eu vou calcular o que? A minha força de arrasto. Quem que é a minha força de arrasto? FD é igual a CD 1 sobre 2 ou V quadrado vezes a área. Nesse caso, quem que é a minha área? Tudo isso aqui. Tá? Então por isso que eu falei que era importante entender aquela parte da área, tá? E aqui, mesmo sendo um cilindro, o autor ele modificou o exercício e pediu apenas atrito superficial, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então o nosso FD vai ser igual a isso aqui, e agora
basta eu substituir os valores. Então eu vou ficar aqui, ó, FD vai ser igual a 0,001955 vezes 0,3119 vezes 222,2 ao quadrado dividido por 2. Aqui vezes só faltou a nossa área, 4π, πd, né? Π vezes o diâmetro que é 4, isso, vezes o nosso comprimento que é 38, certinho. Então a gente vai ter um FD de 7.190,7 newtons. E agora o que eu faço? Calculo a minha potência, que é isso que ele está querendo, né? A potência é minha força de arrasto vezes a velocidade. Então eu vou ter isso igual a 1,59 megapascals, ok? Então, bem simples esse exercício, a gente resolveu ele utilizando ali o conteúdo que a gente viu de atrito superficial, tá? Vamos agora para esse outro exercício. Esse outro exercício ele é bem interessante, tá? Então eu tenho um carro de competição, ele pesa 7.120 newtons e ele atingiu uma velocidade de 430 km por hora. Tá? E daí, quando ele atingiu essa velocidade, ele passou por um sinalizador de tempo e nesse momento o piloto abriu o paraquedas, que tem uma área de 2,3 metros quadrados, certo? E a pergunta é, qual o tempo para ele atingir uma velocidade de 160 km por hora? Ok? Então, é isso que a gente vai resolver agora. Tá? Então, eu tenho ali um carro que está sendo parado pelo meu paraquedas e o meu paraquedas está aplicando essa força de arrasto no meu carro. Então, vamos resolver isso aqui. Eu tenho aqui, ó, esse é o meu carro. Eu vou ter aqui a velocidade e desse lado eu tenho atuando a minha força de arrasto. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter o quê? Que menos FD vai ser igual a massa vezes aceleração, que é dV, mdv dt, certo? E quem que é o nosso FD? Bom, o nosso FD é igual a 1 sobre 2 CD ou d quadrado vezes a área. E agora eu vou unir essas nossas duas equações, tá bom? Então eu vou ficar agora com o quê? Menos meio CD ou v quadrado vezes a área, que vai ser igual a mdv dt. E é isso que eu preciso resolver, tá certo? Então apliquei a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Então eu tenho que força é massa vezes aceleração. Que força que está sendo aplicada aqui? A força de arrasto, né, devido ao paraquedas, que vai ser igual massa vezes aceleração. E daí aqui a gente vai ter massa, aceleração é o nosso dv dt, tá? E agora basta a gente resolver isso aqui. Então a gente vai fazer a integral dos dois lados e eu vou ficar com a integral de 0 a t de menos ou sobre 2 cd a sobre m dt, que vai ser igual a integral de 1 sobre v quadrado dv, em que eu vou sair de uma velocidade v0 até uma velocidade v. Então, olha só, em t igual a 0, eu tenho a minha velocidade de 430 km por hora, que isso aqui equivale a 119,44 metros por segundo. Em t, que eu não sei, né, eu vou ter a minha velocidade de 160 km por hora, que equivale a 44,4 metros por segundo. Uma última informação, ele passou aqui o peso, né? Então a gente está querendo trabalhar com a massa, então a massa vai ser 725,79 kg. Agora sim,
a gente já tem tudo ali bem claro, a gente vai resolver essa nossa integral. E eu vou ficar com menos ρ sobre 2 CD vezes a área sobre m vezes o meu tempo t. E essa, eu resolvo essa integral que vai ficar igual a menos 1 sobre b. A integral vai de v0 até o nosso v que a gente está querendo, ok? Então, eu vou ficar com isso aqui e agora eu vou reescrever isso aqui. Eu vou ficar com ρ sobre 2 CD área sobre m vezes o t, que vai ser igual a 1 sobre v menos 1 sobre v0. E agora eu vou deixar então o meu tempo aqui em evidência. Então eu vou ficar com t vai ser igual a v0 menos v dividido por v0 v final aqui, vamos chamar melhor. Então essa é a minha velocidade final, essa é a minha velocidade inicial. Assim, vezes 2m dividido por ρ CD vezes a área. Então, simplesmente isolei aqui o meu tempo, certo? Então, agora a gente vai resolver isso aqui. O que está faltando para a gente conseguir resolver isso aqui? Bom, a gente tem as velocidades, tem a massa, tem a densidade, tem a área, né, porque foi dado. A área, a gente está trabalhando com a área do paraquedas, né? Que a gente está trabalhando aqui com a força de arrasto do paraquedas, e falta agora o CD do paraquedas. Então vamos lá. CD paraquedas. A gente vai aproximar o quê? Aproximar o paraquedas para um hemisfério. Então, se vocês olharem lá no formulário, vocês vão ver que tem essa opção de hemisfério, tá? Então, seria isso aqui, ó, né? Em que a nossa velocidade está aqui. Então, agora, se a gente pegar lá, a gente vai ver. Então, qual vai ser o nosso número de remos? VD sobre μ, certo? Então a gente vai ter aqui que a nossa velocidade, vamos trabalhar com a menor velocidade, 44,4 vezes 1,711 dividido por μ, que é 1,45 vezes 10 na menos 5. Tá? E da onde que vem esse 1,711 aqui, que é o diâmetro? Não foi dada a área? Qual que é a área que a gente trabalha quando a gente está trabalhando com força combinada, tanto de arrasto de pressão e superficial? Essa área aqui. Então, simplesmente igualei essa área a πd quadrado, isolei o d e achei o meu diâmetro, e deu 1,711 metros. Nesse caso, a gente ficou com um número de remos de 5,21 vezes 10 na sexta. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que para esse caso, quando a gente tem números de remos maiores que 10 ao cubo, a gente tem para o hemisfério um CD igual a 1,42. Isso está velado, tá? É só olhar lá no formulário. Mas por que usou essa velocidade? Bom, eu utilizei a menor velocidade para ver se era válido. Se eu utilizasse a maior, com certeza ia dar um número de Reynolds maior que esse. Tá? Então, para quando é maior que 10 no cubo, CD é 1,42. Então, agora basta eu substituir os valores. Então, eu vou ficar com 119,44 menos 44,44 dividido por 119 vezes 40,44 vezes 44,44 vezes 2m, 2 vezes a massa 725,8 dividido por quem? Rho 1,227
vezes CD, que é 1,42, vezes quem? Vezes a nossa área, que é de 2,3. Com isso, eu vou ter, então, finalmente, um tempo para ele conseguir parar de 5,12 segundos. Ok? Então, o exercício termina aqui, só que a gente podia ter feito uma modificação nesse exercício. Qual seria a modificação? Vamos supor o seguinte, ó, a gente teria o carro aqui, o paraquedas aqui, e daí eu vou falar o que? Ele se movendo com essa velocidade, e daí eu teria a força de arrasto atuando aqui devido ao paraquedas. E se eu falasse, considere também o carro, bom, aí a gente ia ter a força de arrasto aqui do carro também atuando. E quando eu fosse fazer isso aqui, qual força seria aqui? Seria a força de arrasto do carro mais força de arrasto do paraquedas, certo? Beleza? Então, vamos agora para o último exemplo, tá? Então, a gente tem aqui uma estaca de seção quadrada de 152 milímetros por 152 milímetros e tem uma altura de 6,1 metros de altura. Essa estaca, ela tá sendo atingida por um fluxo de água, tá? Com uma velocidade de 1,52 metros por segundo. E o que eu quero saber é qual é a força de arrasto que está atuando aqui na minha estaca. Tá? Tem as propriedades da água. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o número de remos. Tá? Nesse caso vai ser V, qual que é o comprimento característico agora? Nesse caso é a nossa altura H. VH dividido por μ. Tá? Então eu vou ter aqui 2,26 vezes 10 na quinta. Ok? E o que eu vou fazer agora? Bom, vou olhar lá no meu formulário. No meu formulário vai ter lá a opção bem disso aqui, que é um prisma, tá? E daí, se vocês olharem lá, vocês vão ver que eu só posso utilizar aquilo lá se for maior que 10 ao cubo. Nosso número de membros foi maior que 10 ao cubo, então posso utilizar o meu formulário. Então, ele basicamente fala que vai ser função de B sobre H, tá? E se a gente utilizar aqui, quem vai ser o nosso B? O nosso B é o nosso L e o nosso H, o nosso próprio Hzinho. Então essa razão vai ser 40,13. Então se a gente utilizar lá o gráfico e a tabela, a gente vai poder considerar, então, a gente vai fazer uma aproximação, se a gente analisar lá, que B sobre H vai ser aproximadamente infinito. Por quê? Só dá uma olhada lá que vocês vão entender, tá? Não tem para esse valor aqui de razão, então já está tendendo ao infinito. Então a gente vai fazer que o nosso CD vai ser igual a 2,05, ok? Se eu não me engano ele para em 20, tá? No gráfico. Mas vamos lá, então a gente tem aqui a nossa razão BH, achamos o nosso CD e agora fica muito simples, né? Força de arrasto vai ser igual ao CD 1 sobre 2 ou V quadrado vezes a área. E aqui vem, que área que eu vou usar aqui? Bom, eu vou utilizar essa área aqui, certo? Considerando que o escoamento está batendo de frente na minha estaca, tá? Então eu vou ficar com 2,05 vezes meio vezes 1025, que é a densidade, vezes a nossa velocidade ao quadrado, 1,52 ao quadrado, e por último, vezes a nossa área. Quem é a nossa área? 6,1 vezes 0,152. Isso aqui vai ser igual a 2250,65 newtons. Beleza? Então, bem simples o exercício, tá? Tem só ficar prestando atenção nessa área e com qual caso vai trabalhar.